Boa noite. Podem sentar. Muito bem. Muito obrigado pelo carinho e o convite. Naturalmente, eu me encontro nessa noite numa situação um pouco complexa, né? Porque aqui a gente tem um pessoal muito eclético, né? Desde, na idade assim, desde a turma lá do capitão, né? Até os adolescentes, né? Estão aqui. Então, se você fala uma linguajar, o outro fica um pouco desprezado. Se você fala outra linguajar, não. Então, mas eu decidi há um tempo atrás na minha vida, e mantenho a minha decisão, eu não vou mudar o linguajar não. Eu vou falar a palavra e aí você vai, que está com o coração aberto, vai recebendo ela em nome de Jesus. Daniel me convidou e solicitou que eu falasse sobre a santificação, não é isso? Ainda não está contando o tempo não, né? Você falou 1h30, mas espera um pouco. E então eu fiz um tratado aqui da santificação, né, para vocês, e a gente vai começar a falar. Espero não ser muito longo. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia aí na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3. Tessalonicenses, capítulo 3. Todo mundo achou aí? Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Capítulo 3, o verso 12 e o verso 13. E depois nós vamos continuar no capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Quanto aos mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar novamente. Pode curvar a sua cabeça aí mesmo como está. Senhor Deus, graças te damos por estar mais uma vez reunidos em teu nome. Que a graça, o poder e a ação do teu Espírito Santo sejam presentes na nossa vida
e na ministração da Tua palavra essa noite. Que Tu, que conheces os corações, a vida, a alma, a mente, os pensamentos de cada um, possa, ó Deus, a partir da Tua palavra, transformar a vida de cada pessoa que está ouvindo. Ó Deus, Tu conheces, Senhor, cada coração. E eu peço em nome de Jesus que a Tua palavra possa penetrar nesses corações e encontrar terra boa para germinar, para florescer, para produzir frutos para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo. A Ti somente a honra, o louvor e a glória. Amém. Muito bem. Eu queria pensar na santidade em 3 aspectos esta noite. 3 aspectos básicos. Primeiro, o que é santidade? Se você quiser anotar, se não, depois vai ficar gravado em algum lugar? Ótimo, pode pegar depois. Então eu quero falar em 3 aspectos. O que é santidade? Por que precisamos da santidade? E como viver uma vida de santidade? Então, o que, por que e como? Quero começar com a definição da santidade. O que é santidade? O que é? É uma palavra, às vezes, mal interpretada, mal entendida. Às vezes me parece uma palavra obsoleta, não se fala muito em santidade hoje. E eu fiquei feliz que, culto dos jovens, você põe o tema santidade. O que é santidade? A palavra santidade, no Antigo Testamento, ela vem do hebraico, kadosh. Kadosh no hebraico, que traz a ideia básica de separado, consagrado. Separou-se. Ela tem um conceito muito forte de separação. É interessante porque a primeira vez que nós vemos a palavra, e de uma forma geral, quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente precisa prestar atenção nas primeiras vezes, ou na primeira vez em que aparece um termo novo, porque isso tem muito a dizer às vezes para o resto do texto. Então, a primeira vez que aparece a palavra santo na Bíblia é lá em Êxodo, capítulo 19, do verso 3 em diante. Eu vou ler para vocês o texto. Êxodo 19, do verso 3 em diante, diz assim: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Lembra que Moisés foi encontrar-se com Deus no monte Sinai, né? E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Aqui Deus está contando a história, está relembrando eles da história de como eles saíram do Egito. Como vocês sabem, Moisés foi lá e houve 10 pragas no Egito, e Deus então tirou os israelitas do Egito e agora estão no deserto. E Deus está falando isso para Moisés: vocês viram como eu tirei vocês lá do Egito. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha que texto maravilhoso. Deus diz: se vocês guardarem a minha aliança, vocês vão ser o meu tesouro. Não sei se você tem um tesouro na sua casa, mas quando a gente tem um tesouro, alguma coisa que é muito valiosa, a gente procura cuidar muito bem dela. A gente procura guardar ela com todo o carinho, a gente procura preservar ela. E Deus está dizendo: vocês vão ser o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aqui é a primeira vez que vai aparecer a palavra santa. E uma nação santa.
estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então aqui a gente percebe que o conceito de santo tem muito a ver com separado. Deus diz, olha, tem todas as nações aí na terra, tem os egípcios, tem os filisteus, tem os cananeus, tem os jebuseus, os heveus, os heteus. Hoje em dia a gente tem outros povos, mas naquela época era assim. Depois você pergunta para o Daniel quem eram os heveus, heteus, jebuseus e cananeus, vai explicar para você. Mas eram os povos que habitavam ali, onde hoje a gente chama de Oriente Médio, aquela parte ali da Mesopotâmia, a parte do Egito. Então, aqueles povos habitavam ali. Havia várias nações. E Deus diz, mas vocês, israelitas, vocês vão ser uma nação santa. O que significa isso? Vocês vão ser uma nação separada de todas essas outras nações. Então, o primeiro conceito de santidade mais básico na Bíblia hebraica é o conceito de separação. Vocês vão ser separados, quer dizer, vocês não vão ser igual aos outros, vão ser separados. Você pode ter um monte de coisas na sua casa, de roupas no seu guarda-roupa, mas de repente você tem uma roupa que é separada das outras. Ela é guardada no plástico, bonitinho, ela guarda um momento especial na vida, ela é separada, ela não é igual às outras, ela é separada. É assim que Deus está dizendo. Então, separação tem o conceito, santidade tem o conceito de separação, mas não só de separação. Santidade no Antigo Testamento também tem o conceito, carrega a ideia de purificação. Aquilo que é santo não só é separado, mas não é separado sujo, ele é separado e purificado. Ele é limpo, ele é lavado, é tirado dele toda a impureza. Isto é santo. Santo é aquilo que é limpo. E aí vem a consagração, a dedicação, a purificação, a manutenção daquilo de forma incontaminada. Isso é santo no Antigo Testamento. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento, vocês sabem que foi escrito em grego. E no Novo Testamento, pode ficar tranquilo que eu só vou citar uma palavra no grego, não vou citar mais nada, só uma. No Novo Testamento, santidade ou santo é a palavra hagios. Hagios, que significado tem hagios? O significado de hagios, o conceito, a ideia fundamental é de diferente. Se no hebraico a ideia era separado, no grego a ideia é separado e diferente, quer dizer, não é igual. Vou dizer uma coisa para você, se alguém olha para você, lá na sua escola, aonde você estiver, e entende que você é diferente dos outros, isso pode significar que você está vivendo a santidade. Você não precisa ser diferente na cor do cabelo, você não precisa ser diferente no tamanho do brinco, você não precisa ser diferente dos outros na roupa estrambólica, você não precisa ir com uma melancia no pescoço lá na escola para os outros falar, esse cara é diferente. Não é dessa diferença que eu estou falando, não é a diferença ridícula, não é dessa diferença, é a diferença de vida. Se alguém olha para você e diz, você é diferente, talvez você esteja no caminho da santidade. Então, no Novo Testamento, santo tem muito a ver com diferente, ou seja, o templo do primeiro século, na época em que Jesus estava vivendo ali, o templo era santo. Significa o quê? Que de todos os prédios que haviam na época, aquele prédio era diferente, não era igual aos outros. Então, o termo técnico era de que aquele lugar era diferente do resto dos outros lugares do mundo todo. Isso é separado, isto é santo.
Santo é separado e, portanto, é diferente. Diferente dos outros. É especial para o Senhor. Então, no Antigo Testamento, a santidade tinha a ver com dimensões de espaço. Ou seja, este espaço, vamos imaginar que fosse o Antigo Testamento, esse espaço é santo, aquele ali não. Quem subia aqui, fosse no Antigo Testamento, quem subir aqui, ou está preparado porque vai entrar num espaço santo, ou vai morrer a hora que chegar aqui. Se você ficar aqui embaixo, vamos imaginar que estivesse aqui no Antigo Testamento, aqui embaixo está tudo certo. Aqui é um espaço comum. Mas lá, vamos imaginar que lá fosse o santo do santo. Lá é o espaço, já saí, né? Lá não pode sair, né, do lugar. Lá é o espaço santo. Então, quando você chegou aqui, esse espaço, isso, é separado. Vou dar ideia para o Murilo comprar aquelas que correm assim, né? Olha lá. Então, Antigo Testamento tinha espaço separado. O templo era um espaço separado. Não era todo mundo que podia entrar no templo e não era de qualquer forma que você entrava no templo. Tinha o espaço separado. Não só tinha o espaço separado, santo, mas tinha também o tempo santo. Não era todo o tempo que era santo. Segunda-feira era um tempo normal. Terça-feira, tempo normal. Quarta-feira, tranquilo. Quinta, tranquilo. Sexta, tá legal, mas ainda é um tempo normal. Sábado é santo. Sábado você não podia usar o tempo do sábado da mesma forma que você usava da segunda, da terça, da quarta. Não, sábado era um tempo separado. Era um tempo santo. Não só o sábado, mas tinha as datas das festas que eram tempos separados e santos. Antigo Testamento. Então, santidade no Antigo Testamento tinha a ver com espaço físico, tinha a ver com tempo. Mas mais do que isso, santidade também tinha a ver com comportamento, com atitude. Tinha o sacerdote, que ele era considerado santo, e ele não podia ter o mesmo comportamento ou a mesma atitude da maioria do povo. Então, o comportamento também falava de santidade no Antigo Testamento. Aí você vai para o Novo Testamento e o conceito cresce. Cresce de uma outra forma. No Novo Testamento, nós não temos mais o espaço santo. Então, aqui, se você está aqui, ou se você está aqui, no Novo Testamento, não interessa. Vira de novo. Se você está aqui, ou se você está lá, não interessa. Porque santo no Novo Testamento não tem mais a ver com espaço. Estou falando da nova aliança. A partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou, o véu do templo foi rasgado, e diz, olha, aquilo que era só o sacerdote que podia entrar, agora todo mundo pode ir. Agora acabou, não tem mais nada. Porque no Novo Testamento não tem mais espaço santo. Também no Novo Testamento não tem mais tempo santo. Tem gente que acha que o domingo é o tempo santo. Não, o domingo não é o tempo santo. Novo Testamento não tem tempo santo. Ou seja, a segunda-feira tem a mesma importância que a terça, que tem a mesma importância que a quarta, que a quinta, que a sexta, que o sábado e que o domingo. O que a gente pode fazer é escolher um dia para a gente se reunir. Escolhemos o sábado, escolhemos o domingo. É a escolha nossa, a escolha do freguês. Poderia ser segunda-feira. Novo Testamento não tem tempo santo, nem espaço, pode passar para cá, nem espaço e nem tempo. Mas o Novo Testamento tem a atitude santa. E mais do que isso, o Novo Testamento tem o ser santo da pessoa. Tem a realidade que abarca a sua vida como um todo santo. Porque o espaço que era o templo santo passou
para dentro de você. Por isso Paulo diz: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se lá atrás, no Antigo Testamento, você tinha um templo para ir, no Novo Testamento você não tem mais o templo para ir, porque Deus está dentro de você. Então você é santo no Novo Testamento. Você é separado. O Novo Testamento fala de corpo santo. Não é mais espaço santo. E também não fala mais de tempo santo. Porque agora, todos os tempos são santos no Novo Testamento. A segunda-feira é tão importante quanto o sábado. E a quinta é tão santa quanto o domingo. Voltou, né? Fica aí sentado para ouvir. Então, é assim no Novo Testamento. Daqui eu vou derrubar. Se eu derrubar, vocês me perdoem. No Novo Testamento não atinge mais espaços e tempos, mas ele se relaciona ao ser e às atitudes do ser. Então vamos lançar os fundamentos. Estamos só ainda definindo o que é santidade. A ideia do Antigo Testamento fundamenta, cimenta, coloca os alicerces para crescer o pensamento do Novo Testamento. E como se fundamenta isso? Então, o que é santidade? Vai ter chamado oral depois. O que é santidade? Santidade principia. Agora vai começar. Agora que vai começar a mensagem. Pode comentar agora a música. A santidade principia em Deus. Ele é a fonte da santidade. Isso está lá no Antigo Testamento e ela vai passar para o Novo Testamento. A ideia de separação para Deus, a ideia de purificação e a ideia de relacionamento com o ser passou do Antigo para o Novo. Não só isso, lançou-se um fundamento muito claro, que a santidade principia em Deus e não no homem, porque Deus é a fonte da santidade. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus é quem separa Israel. Deus diz para Israel: vocês são para mim. Se Deus não tivesse separado Israel, Israel seria, durante todo o período do Antigo Testamento, uma nação igual aos cananeus, aos filisteus, aos amorreus, aos heveus e aos heteus e aos jebuseus. Igual. E aos egípcios. Mas Deus, começa em Deus a ideia. Começa em Deus. Você está gostando disso aqui, né? Começa em Deus a ideia. Deus disse: eu vou separar você, Israel, para mim. E ao mesmo tempo que começa em Deus, Deus dá um ponto de referência do que é santidade. Porque alguém podia dizer: mas o que é a santidade? Onde a gente vai olhar? Para quem a gente vai olhar para dizer: eu quero ser santo? Para Moisés, para Abraão, esses caras foram uma bênção. Mas Deus falou: não, espera um pouquinho, eles podem errar. Então eu quero te dar um ponto de referência. E o ponto de referência é o próprio Deus. Por isso ele vai dizer: sede santo como eu sou santo. Ele é o ponto de referência. Você não está gostando dessa mensagem? É maravilhoso. Ele é o ponto de referência. Aleluia. Não é para entrar no fogo, irmão. É o ponto de referência. Levítico. A Bíblia do Antigo Testamento tem um livro que aprofunda. Quando o cara vai ler a Bíblia, ele começa Gênesis, é gostoso, né? Abraão, José. Eu sei que está cheio de figurinha minha rodando por aí, que eu já vi. E eu vou falar uma coisa: quem faz figurinha de mim vai para o inferno. Mas tudo bem, eu estou falando. Depois não vai falar que eu não falo. Então assim, o Murilo é o pior, que nem veio hoje. Já mandei a maldição para ele. Mas tudo bem. Levítico é um livro
que foi escrito e que fala de santidade. A gente começa Gênesis, é uma delícia. Quando entra em Êxodo, a gente vai ver as pragas sobre o povo de Israel. Toma cuidado para não pisar aqui. As pragas sobre o povo do Egito e tal. Aquela coisa toda, Deus com Moisés arrancando o povo do Egito de lá. Maravilha! Mas daqui a pouco o Êxodo começa a ficar chato. Ou a gente pensa que ele vai ficando chato. Porque ele vai começando a falar de leis. E depois de Êxodo vem o livro da santidade, Levítico. O cara chega em Levítico, é lei, é isso aí, pula Levítico, pula, manda embora, vamos para outro lugar, vamos para Salmos. É um erro. Deveríamos fazer um grupo de estudo, viu, Daniel? Só sobre Levítico, coloca o capitão para dar aula, só sobre Levítico, maravilhoso. Levítico, olha só o texto Levítico, capítulo 11, verso 44, o Senhor diz em Levítico: pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Esse texto vai ser retomado lá, nós estamos falando do Antigo Testamento, o texto vai ser retomado na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 em diante, quando Pedro vai dizer assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E ele continua: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor diante da jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram o quê? Redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aleluia. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Agora vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Vocês pertencem ao Senhor. E ele está dizendo: se o Senhor é santo, ele diz: sede santos como quem? Como o pastor Everton? Não. Sede santos como eu sou santo. Ele é a referência. Então Deus é a referência da santidade. Então, além da santidade principiar em Deus e ter a referência na pessoa de Deus, a santidade também, e agora vai pegar mais, porque a santidade também tem a participação e a responsabilidade humana. Manda para o Murilo essa parte. A responsabilidade humana do povo. A santidade principia em Deus, mas ela tem a participação também e a responsabilidade humana. Por quê? Porque o texto diz: sede é uma ordem. Sede santos, como eu sou santo. Sede santos, como eu sou santo. O texto de Hebreus diz: seguir a santificação. É uma ordem para todos nós. Então nós temos essa santidade que principia em Deus, que tem Deus como fonte, mas que se desenvolve também na minha participação, na minha vida. Ou seja, é minha responsabilidade ser santo. Não é só eu dizer assim: bom, se Deus quiser, Ele vai me santificando aí, e eu vou vivendo a minha vida do jeito que eu... Não. Começa em Deus, mas entra a minha participação. Você tem que ser santo na sua forma de viver. Então, no Novo Testamento, nós vamos ter a confirmação dessa realidade
quando dizemos que a santidade, ela principia onde a santidade? Na obra redentora de Cristo, porque Cristo é a fonte da santificação. Hebreus capítulo 13, verso 12 vai dizer assim: Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então o que é que nos santifica? O sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos santifica. 1 de João capítulo 1, verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o que é que nos purifica do pecado? Sangue de Cristo. Principia em Jesus. Se Jesus não te purificar, você nunca vai ser santo. Você pode tentar, você pode se matar, você pode se arrebentar, você pode jejuar todos os dias, você pode fazer todas as penitências da vida, você pode desenvolver uma disciplina. Se Cristo não te santificar primeiro, você nunca chega na santidade. Porque principia no sangue de Cristo, na remissão de Cristo. Mas não só isso agora, porque após a remissão de Cristo, à semelhança do Antigo Testamento, agora vai entrar a participação e a responsabilidade do próprio povo. Porque Hebreus capítulo 12, verso 14, vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Quem que se esforça para ser santo? Eu e você. Então, meu tio me ensinou uma coisa, meu saudoso tio, que já está com o Senhor, glória a Deus e aleluia, estou caminhando para estar com Ele, logo se Deus quiser, o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, estou ficando já velho, mas o meu saudoso tio me ensinou uma coisa maravilhosa, e eu nunca esqueci isso. E ele nunca fez seminário, mas ele tinha uma revelação da palavra que eu não vi nos doutores com quem eu estudei lá no mestrado, etc. Ele disse assim para mim: Everson, a santidade é instantânea e progressiva. E eu digo: como é que é isso aí? Ele diz: quando você aceita Cristo e Cristo entra na tua vida, você se torna santo, porque o sangue de Jesus te santifica instantaneamente. Se você morrer, você está no céu, instantaneamente você está santificado. Mas a partir daquilo, aquela santidade vira uma mola propulsora e começa a levar você a viver progressivamente uma vida de santidade. Então hoje eu procuro viver melhor espiritualmente do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã. E assim vai. Então a santidade é um processo também na vida. O irmão não falou aqui do processo aqui que me antecedeu, do processo. Então a santidade é um processo na nossa vida. Ela vem pela obra de Cristo, declara você santo, vocês são santos. Mas agora, como santos, esforcem-se para viver a santidade progressivamente. É isso que está na palavra. Então, vocês entenderam a definição da santidade? Separação, purificação, dedicação, consagração ao Senhor. Como é que acontece a santidade? Tem um ponto referencial, começa em Deus, a referência é Deus, mas ela acontece a partir da salvação na nossa vida, e a partir daí então você vai desenvolver a santidade. Agora, antes de entrar, como é que eu faço para viver a santidade, que eu nem vi a hora que já é, mas antes de entrar lá, só falta 40 páginas, está chegando, calma aí. Antes, eu vou perguntar: por que ser santo? Por que eu preciso ser santo? Por quê? Por que eu preciso ser santo? Primeiro ponto, eu preciso ser santo, porque santo é a qualidade
é a característica de Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santo é a qualidade, é a característica fundamental de Deus. Eu não sou santo porque o pastor falou que eu tenho que ser santo. Eu não sou santo porque eu vi que tinha que ser santo. Eu sou santo e quero buscar a santidade porque Deus é santo. E se Deus é santo e eu quero me relacionar com esse Deus, só há uma forma: Ele não vai deixar de ser santo para eu me relacionar com Ele. Eu é que vou ter que atingir a santidade para me relacionar com Ele. Então, eu quero buscar a santidade porque Deus é maravilhoso, Criador do universo, Senhor dos céus, Senhor da vida, Criador do cosmos, das estrelas, de tudo aquilo que existe, e Ele é santo, e Ele me chama para se relacionar com Ele. Agora, para relacionar-se com Jesus, com Deus, eu preciso viver a santidade. Hoje em dia isso é fora de moda. Nós vivemos da era das inclusões. Então a era da inclusão é assim: você vem tudo bagaçado, está tudo certo, você pode vir tudo bagaçado. Jesus falou para aquela mulher adúltera: eu também não te condeno, fica tranquila, não te condeno, eu te recebo como você é, mas agora, se você quer caminhar comigo, vai e não peques mais. Jesus aceita você como você é. Você pode vir cheio de palavrão, você pode vir cheio de maconha, cheio de droga, cheio de inferno, cheio de diabo, cheio de demônio, cheio de pombagira, cheio de tudo quanto é porcaria, tudo quanto é lixo que tem. Você pode vir do jeito que você está, não tem problema, vem do jeito que você está. Mas quando você se aproximar dele, a unção, a graça, o poder do Espírito vai entrar na tua vida e você vai ser transformado pelo poder dele. Não há como chegar até Jesus e continuar do jeito que eu sempre fui. Não há. Relacionamento exige santificação. Então, por que ser santo? Ser santo porque Deus é santo. Ser santo porque Deus quer se relacionar comigo. E para me relacionar com Ele, eu só posso andar com Ele se eu viver em santidade. Por que ser santo? Porque ser santo não é uma opção, é uma ordem. Deus não falou assim: se você quiser, você seja santo. Se você não quiser, tudo bem. A gente se vê lá no céu um dia, está tudo certo para você. Não foi assim que Deus disse. Não foi. Não importa o que as nossas teologias furadas dizem. Não foi assim que Deus disse. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual nem o pastor Everson, nem o Daniel, nem o Murilo, nem ninguém verá o Senhor, nem o Cacá, ninguém verá o Senhor sem a santidade. É uma ordem. Então santidade não é uma opção. Por que ser santo? Santidade é uma ordem. Uma coisa é dizer que Deus é meu Salvador. Qualquer pessoa pode dizer, até um bandido que não se arrependeu na cadeia pode dizer: ah não, Jesus é meu Salvador. Outra coisa é dizer: Jesus é meu Senhor. Jesus não quer ser só o seu Salvador, Jesus quer ser também o seu Senhor. Porque se Jesus for o seu Salvador e não for o seu Senhor, Jesus não te salvou. Porque se Jesus te salvou, Ele se torna o seu Senhor. Porque o próprio Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu não posso enganar vocês. Pode dizer: não, está tudo certo, fica aí, vocês são jovens, tudo uma beleza, vai levando aí, vai caminhando aí, a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não deixa não. Não deixa não, porque se deixar a vida te levar, a vida leva você, vai levar para o buraco do inferno. Não deixa não. Você precisa ir na contramão da sociedade. Você precisa se transformar em alguém diferente da sociedade, em alguém que vive em santidade. Santidade não é uma opção.
Santidade é uma obrigação, é uma ordem. Por que ser santo? Porque a santidade é a condição para a vida eterna. Ninguém verá o Senhor sem a santidade. Ninguém vai entrar no céu sem a santidade. A primeira santidade é a santidade de Cristo na minha vida. E essa santidade de Cristo na minha vida vai me impulsionar a viver uma vida santa. Agora, finalmente, chegamos à pergunta: como ser santo? Então, como ser santo? Já falei no primeiro ponto. A santidade precisa começar com a obra de Cristo da cruz, instantaneamente em mim. Se a obra de Cristo não começar em mim, eu não chego na santidade. Eu posso me tornar um monge no deserto, eu não chego na santidade. A santidade principia na obra de Jesus. Isso significa o quê? Que eu preciso ter a experiência da conversão e do arrependimento. Arrependimento e conversão. Se eu não me converter a Jesus, se eu não tiver um impacto na minha vida, se Jesus, pode mudar isso, se Jesus não entrar na minha vida, se eu não tiver um encontro com Cristo, se Cristo não entrar no meu ser, se eu não tiver um momento, o Murilo fica me zoando que eu usei aqui uma vez a palavra turning point no inglês para falar aqui, depois virou uma zoação, fizeram até figurinha do turning point. Turning point é o ponto que você vira, você está indo para um lugar assim, pum, virou. Isso aí. Se eu não tiver esse momento em que eu estava caminhando na minha vida, caminhando, pá, encontrei Jesus, virei, mudei de lugar, agora estou caminhando com ele para o outro lado. Se eu não tiver isso aí, não houve conversão. E se não houve conversão, eu posso estar dentro da igreja, eu posso saber cantar todas as músicas de cor, eu posso pular lá na frente, colocar luz, fazer virar ponta cabeça, cambalhota, gritar na hora do louvor, aleluia, fazer o que for, que eu não sou convertido. Isso não é de forma alguma resultado de conversão. A conversão, eu posso aprender tudo isso, eu posso ir até no budismo, aprender as coisas lá, coisas da religião a gente aprende rapidinho, cantar música a gente aprende, se comportar como crente a gente aprende, dar glória, dá um glória, aleluia, glória a Deus, sangue do Cordeiro, Jeová, a gente aprende essas palavras rapidinho, esses jargões, e sai falando, sangue de Jesus, está amarrado, está aqui, todas essas coisas a gente sai tudo falando por aí. Isso não significa conversão, não significa. Outra coisa que eu vou falar para vocês: conversão não significa simplesmente mudar de comportamento. Não. É verdade que quando você se converte, você muda de comportamento. Mas nem todo mundo que muda de comportamento se converteu. Se você for, por exemplo, um alcoólatra, e você for na associação lá dos alcoólatras anônimos, não sei se é esse o nome ainda, antigamente era assim, lá eles vão te mostrar algum comportamento novo. E você de repente vai seguir os conselhos dali e vai mudar o seu comportamento. Então mudança de comportamento existe nos alcoólatras anônimos, existe uma série de religiões. O cara começa a ver, qual que é a regra aqui? A regra é essa, não pode transar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É essa a regra? Beleza, então eu vou seguir essa regra. Você segue a regra, parece crente, mas não é. Porque não teve conversão. Conversão não é só mudar de comportamento. Conversão é mudar de essência, é mudar de vida, é mudar de mente, é mudar de coração, é mudar de sonhos, é mudar de desejos, é mudar de pensamentos, que vai refletir nas atitudes. Então, para que haja conversão, eu preciso ter um impacto. A ciência fala um monte de besteira aí, que caiu um impacto aqui e mudou a Terra. Vamos pensar que fosse assim. Conversão é isso. Veio um asteroide e chocou com a sua realidade. E esmigalhou você. Esse asteroide é o poder de Deus. E você foi reconstruído numa nova pessoa. Isso é conversão. Você pode começar a participar de uma igreja, achar muito legal, fazer parte dos jovens, fazer parte do Kids, né? Kids, comer pastel, tá aí com o pessoal, e vai, legal, tal, e nunca ter se convertido. Não. Isso não significa necessariamente conversão. Conversão é encontro com Cristo. É você e Cristo, Cristo e você. A minha conversão
Vou contar para vocês. Desde pequeno, conversão não tem idade. Pode ser com 11 anos de idade, pode ser com 8, com 9, com 5, não importa. Eu tinha lá por volta dos 11 anos de idade, meu tio começou a me levar na escola bíblica dominical. Meu tio passava em casa, ele comprou a primeira Bíblia para mim, uma Bíblia verdinha, que eu dei para o meu filho de presente, uma dedicatória. E aquela foi a minha primeira Bíblia. Pequenininha assim, hoje eu não enxergo nem a capa da Bíblia direito, mas a letra, quem dirá então? Era pequenininha, mas eu enxergava aquela Bíblia. E eu vou falar para vocês, eu não sei como foi, mas de repente, eu me apaixonei por Jesus. Foi uma paixão tão profunda na minha alma, transformou a minha vida, o meu ser, o meu pensamento, o meu desejo. O cheiro daquela Bíblia me trazia alegria e paz no coração. Eu tenho o cheiro daquela Bíblia até hoje na minha mente, no meu coração. Por quê? Porque eu li aquilo, era a palavra de Deus para mim. E o desejo por Jesus começou a aumentar no meu coração. E a vontade, e eu chegava na sexta-feira, e às vezes eu tinha que ir, agora eu já estava lá chegando naquilo que a gente chama hoje, como é que é? Fundamental médio, chegar no médio, eu estava lá na frente já, e eu falava, meu Deus, mas o pastor está ensinando a Bíblia. Eu pulava, eu fazia coisa errada, não faz não, eu pulava o portão da escola, para fugir da escola, pegar o ônibus, para chegar na igreja, porque eu queria ouvir o pastor ensinar, de sexta-feira, a palavra de Deus, porque a sede estava na alma, no coração. Quando você se converte, você tem uma transformação. E sabe, daquele momento, tudo demais ficou em segunda instância. Meu coração se voltou para Deus, a minha vontade era ver Jesus. Eu só pensava no arrebatamento da igreja. A gente cantava sobre o arrebatamento da igreja. Quando que Jesus vai voltar? Quando que Ele vai voltar para nos buscar? E o fogo acendia a nossa alma. E todo o culto era uma delícia, porque a gente estava na presença de Deus, a gente cantava, via os irmãos, só falava de Cristo. Isso é conversão. Conversão é quando vem um impacto na tua vida. E isso com 11 anos, com 10 anos, com 8 anos, não importa. Com 60, com 80, com 90, há um impacto na tua vida. Destrói toda a tua realidade. E começa uma nova existência em você, voltada para Deus. Primeiro, precisa acontecer isso. Se não aconteceu isso, esquece santidade. Para tudo, volta tudo e diz, Deus, eu preciso me converter. Eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu já tive um encontro com o Cacá, já tive um encontro com o Daniel, encontrei o capitão, encontrei o Murilo, encontrei o Marcelo, encontrei esse. Eu quero encontrar o Senhor. Encontrar a mim não significa encontrar o Senhor. Você pode me conhecer, ouvir a minha palavra, notar, achar legal, ruim, sei lá o quê, né? Mas isso não significa que você encontrou o Senhor. Encontrar o Senhor não é encontrar uma igreja. Encontrar o Senhor é encontrar a pessoa de Cristo na minha vida, no meu coração. Entrar, implodir a minha realidade pessoal e construir uma nova realidade. Conversão. Estou chegando no final, falta 20 partes, chegando no final. Esta é a primeira parte da santificação. Agora vem a progressiva. Houve a instantânea, isso ajeita o foco. Houve a instantânea e agora vem a progressiva. Então, como é que acontece a progressiva agora? Agora você vai desenvolver um amor pela santidade e vai desejar a santidade. É preciso interesse, desejo, vontade e amor pela santidade. Se você não tiver desejo pela santidade, você não vai caminhar progressivamente. É preciso que você deseje. Preciso que dentro de você nasça um fogo. A gente fala muito do fogo, né? Eu gosto do fogo dos penteca. Eu gosto do fogo dos penteca. Não é o penteca, não presta, mas é pentecostal. Eu gosto desse fogo. O fogo que acha no coração, queima lá dentro, fica queimando. O desejo, a vontade por estar na santidade. Então você precisa ter esse desejo. Está relacionado com o teu coração, com os teus desejos. As coisas de Deus estão sempre relacionadas com o coração. Jesus falou daquela parábola da semente, jogou a semente, caiu a semente, beira do caminho, caiu entre espinhos, caiu entre pedras, aquilo é o coração do homem, mas caiu em terra boa, e aí, você precisa ter desejo no coração, se não tiver desejo não vai. Tessalonicenses que nós lemos, diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Amor está na sede do coração.
para com todos, a exemplo do nosso amor, que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade. Está no coração. O coração precisa desejar a santidade. Santidade diante do nosso Senhor, aguardando a vinda de Jesus. Então está relacionado com desejo, está relacionado com vontade, está relacionado com querer. Coração fala de desejo. Nós temos o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, lá no livro de Daniel, que diz assim: eles assentaram no seu coração de não se contaminar com a comida do rei. Desejo. É preciso desejo. Como é que se progride na santificação? É preciso buscar o poder de Deus. Porque ninguém pode viver uma vida de santidade sem o poder do Espírito Santo. Não pode. Não tem como você vencer se o Espírito Santo não estiver te enchendo o coração. Não tem como você vencer na vida de fé se você não for cheio do Espírito Santo. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à dissolução, à libertinagem, ao pecado, contrário da santificação. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vocês estão comigo, amém? Deixem-se encher pelo Espírito Santo. A única forma de você crescer em santidade é o poder do Espírito Santo na vida. Isso não é para pastor só, isso não é só para missionário, isso não é só para presbítero, isso é para você, não importa quantos anos você tenha, 15, 12, 13, 10, 20, 30, 50, 100, não importa, isso é para você, você precisa buscar o enchimento com o Espírito Santo. Se deixe encher pelo poder do Espírito. Santificação vem junto com o poder do Espírito Santo. Para buscar a santificação, eu preciso estar cheio do Espírito. Decisão, ser cheio do Espírito, mas mais do que isso, é preciso instrução e aprendizado da palavra. Paulo diz no texto que nós lemos, no capítulo 4, verso 1, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver e de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Eu instruí vocês. Jesus disse em João capítulo 15, verso 3 aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado. Então a palavra de Deus é o que vai trazer santificação. Deixei a minha aqui porque lá em cima não dá para colocar. A palavra de Deus é que traz a santificação. Hoje em dia nós temos uma complicação tão grande que as pessoas não param nem 5 minutos para ler a palavra. E quando o cara começa a ensinar a palavra, se passou de meia hora, o cara começa a ir embora já. Porque não tem paciência para parar e aprender, aprendizado. Se não aprender a palavra, não vai haver santificação. Santificação é a palavra praticada na vida, é a palavra aprendida, entendida, compreendida e vivenciada. Então, qual que é o instrumento da santificação progressiva? A palavra. Eu ensinei vocês, Paulo diz. Então você precisa ser ensinável. O problema da nossa geração é que a nossa geração é muito difícil de ser ensinada. Os caras primeiro que já acham que sabe tudo. Porque tem acesso à internet, porque tem acesso ao Instagram, já sei tudo, sabe nada. Nós precisamos ser ensináveis. Eu estudo a Bíblia há mais ou menos 40 anos. Se você perguntar para mim se eu sei da Bíblia, eu vou falar: eu não estou arranhando nem a superfície ainda. Não estou arranhando nem a superfície. A palavra de Deus é infinitamente profunda, maravilhosa. É mais profunda que as fossas marinas. É mais profundo que os oceanos. É mais elevada que as estrelas. A palavra de Deus é mais extensa que o universo. Você sabe qual é a extensão do universo? 100 e poucos bilhões de anos-luz. Sabe o que é um ano-luz? Um ano-luz, escola. Quem está fazendo ano-luz? Quando você... a velocidade da luz no vácuo, no espaço, é 300 mil quilômetros por segundo.
300 mil quilômetros por segundo. 1 segundo, 300 mil quilômetros. 1 segundo, 300 mil quilômetros. Se houvesse uma nave espacial que você entrasse, pá, deu a partida, e ela corresse, ela voasse a 300 mil quilômetros por segundo, não é possível. Nossos carros, né, capitão, vai no máximo 180, 200 por hora e já dá problema na estrada. Por hora! Agora eu estou falando uma nave a 300 mil quilômetros por segundo. 1 segundo foi 300 mil quilômetros. Se você entrasse numa nave dessa, que é impossível, e você ligasse e desse a partida dela, falou, vou dar uma volta no universo, vou sair daqui do começo, vou chegar até o final, você ia demorar 100 bilhões de anos para chegar ao final. Sabe como é que Deus fez isso? Haja e ouve, ponto, acabou. Sabe o tamanho de Deus? Sabe o tamanho de Deus? Você está falando que a gente não tem tempo para ler a palavra de Deus 15 minutos, ouvir uma pregação de 1 horinha? Misericórdia, já passei. Será que passei de 1 hora? Misericórdia. Acabando, estou acabando. É preciso a palavra de Deus, mas também é preciso a sua participação progressiva no processo. Por isso Paulo diz, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos. Ouviu a palavra? Conhece o mandamento? Agora, então você vai crescer nele. E aí, a partir da instrução da palavra, ele vai dizer, cresçam nisso cada vez mais. No capítulo 4, verso 3, vai dizer, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se do quê? Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? O que é imoralidade? Vamos falar de sexo, agora vai ficar animado. O que é? Já estou indo embora. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é assim, o sexo é bom, maravilhoso, delicioso, foi Deus que fez, não foi o diabo que fez o sexo, é para a nossa vida, mas ele tem um padrão, e o padrão é o casamento. Saiu do casamento é imoralidade sexual. Então, se eu fizer sexo fora do casamento, estou praticando imoralidade sexual. Se eu fizer sexo com outra pessoa, não com a qual eu sou casado, estou praticando imoralidade sexual. Então, fala assim, fugir dessa imoralidade. Olha, abstenham-se. Se quer viver a santidade, sai fora da imoralidade sexual. Mas como é que eu faço? Como é que você faz? Crie estratégia. Não adianta você ficar sozinho com uma moça, rapaz, que está na flor da idade, os hormônios a 1000. Se quiser, pode até desligar a câmera. Vai explodindo o hormônio. Vai ficar sozinho com uma moça. Em casa, o pai saiu. Foi fazer compra no mercado. Vai demorar 3 horas fazendo compra. Ele vai ficar sozinho com a moça lá, com a namorada. Dentro da casa dele. Vai conseguir segurar a onda? Não chega até perto do abismo. Um dia eu sonhei, que eu era criança. Eu contei para vocês já isso aqui. Eu era criança. Eu estou acabando, pode ficar tranquilo. Eu era criança, eu sonhei que eu estava na beira de um abismo. E o diabo veio e me empurrou. Eu contei isso para minha mãe, ela lembra, quando eu era criança, ele me empurrou. Eu nunca mais esqueci esse sonho. Eu não vi ele, não vi a cara dele, mas eu tinha uma convicção muito clara que era ele. Ele me empurrou e eu comecei a cair. E eu caía a uma velocidade, eu caía naquela velocidade, mas era um abismo que não tinha fim. Eu ia caindo, não parava de cair. E a velocidade ia aumentando, aumentando. E naquela velocidade, no meu sonho, uma criança, eu clamei ao Senhor Jesus, Senhor, me segura. E na hora que eu clamei, fez esse barulho na minha cabeça. E eu parei no ar. E quando eu parei no ar, eu comecei a subir novamente. E fui colocado na beira novamente. Quando você acha que você aguenta chegar até a beira, não, até aqui eu vou. Você pensa que você vai até aqui. Você vai até aqui, ele te empurra mais para lá e você cai. Você tem que ficar longe do abismo. A imoralidade sexual, abstenha-se da imoralidade sexual. Aprenda a dizer não.
cada um saiba controlar o seu próprio corpo de forma santa e honrosa, não com paixão desenfreada, como os pagãos que desconhecem a Deus. Os pagãos desconhecem a Deus, mas vocês têm que controlar o próprio corpo. Você tem domínio, se você está cheio do Espírito Santo, você tem domínio do seu corpo para dizer não. Viu, moça? Não é feio você dizer não. Mesmo que você for ficar diferente de todo mundo, mas santo é diferente mesmo, não tem como ser santo igual. Ou você é santo, ou você não é santo. Vamos orar, vamos ficar em pé. Deus nos deu o Espírito Santo, Ele está aqui para nos fortalecer, nos encher da graça, da alegria e da unção. Por isso, clamemos ao Senhor esta noite. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor compartilha ao nosso coração esta noite. Pedimos, ó Deus, que cada um de nós possa crescer em santidade, crescer buscando o Senhor, crescer em alegria, crescer em harmonia, crescer em vida espiritual. Que cada um de nós, Senhor, possamos dizer não para o pecado, abster-nos das imoralidades sexuais, vivermos na separação, na dedicação completa ao Senhor. Purifica-nos pela Tua palavra, pela ação do sangue de Cristo. Traz, Senhor, em nós, ó Deus, o poder do Teu Espírito. Vem agir nesta igreja, nesses jovens, trabalha nesses corações. Senhor, eu peço em nome de Jesus, e quero orar também por aqueles pedidos que foram feitos aqui, Senhor, aqueles pedidos que foram feitos aqui esta noite. O Senhor conhece a cada coração, a cada pedido, a cada alma. O Senhor conhece a cada vida. Eu peço em nome de Jesus que atendas aqueles pedidos, que transforme o coração desses jovens, que transforme o coração dessas pessoas. Que tudo seja para a glória, para o louvor e para a honra do Senhor. Em nome de Jesus.